Oi pessoal, eu sou o Gabriel Campoy, sócio da XP, membro do time de Wealth Planning da XP Private Bank, e hoje estamos começando mais um episódio do Wealth Planning Connection, o nosso podcast em que abordamos os temas de planejamento patrimonial e sucessório com dois convidados super especiais, Renata Guimarães e Bruno França, sócios do Guimarães Bastos Advogados. Super obrigado por terem aceitado o nosso convite, é um prazer ter vocês aqui, junto hoje com a Marina e a Dandara, advogadas do nosso time de Wealth Planning também, para a gente falar sobre o nascimento de um filho, de mais um herdeiro, e as suas consequências dentro do mundo do planejamento patrimonial e sucessório. Eu espero que dê tempo da gente abordar todas as perguntas aqui da nossa lista para vocês. E, Renata, já vou te passar aqui com uma primeira pergunta para a gente poder comentar um pouquinho como foi essa evolução do direito e das formas de família, né, especialmente, pensando nas diferentes maneiras aqui de se reconhecer um filho, né, um filho ou uma filha, que no passado a gente vinculava muito isso ao efeito biológico e hoje temos várias outras maneiras deste reconhecimento, até muitas vezes como sendo socioafetivo, né? Como é que vocês têm visto isso no escritório? Esse tema tem aparecido mais vezes aqui. Então, queria te ouvir. Obrigado de novo pela presença. Imagina, em primeiro lugar, Bruno e eu agradecer muito o convite. Um prazer, uma honra estar conversando com vocês, especialmente um tema que, por exemplo, parentalidade socioafetiva, que hoje é tão vivo, seja no judiciário, seja no consultivo, no planejamento, né? A questão da parentalidade, né? A condição de pai ou a condição de mãe, décadas atrás, ela era exclusivamente biológica ou adotiva, né? E hoje a gente tem e única, havia um pai ou uma mãe. Hoje nós temos configurações diferentes, né? Tem a parentalidade socioafetiva e ela se soma à parentalidade biológica, por exemplo, né? Então, hoje você tem a configuração de ser pai ou ser mãe biológico, adotivo ou socioafetivo, né? E vem de uma evolução também. Então, você tem a figura da multiparentalidade. Então, a pessoa pode ter 2 pais, 4 avós, 3 mães, 6 avós maternos no seu próprio registro de nascimento. E essa evolução é curiosa, porque inclusive houve um tempo em que você só podia recolher, você podia ter uma parentalidade, um pai, por exemplo, biológico e socioafetivo, mas você só poderia recolher uma herança do primeiro falecimento. Então havia uma discussão, lembra, se você herdasse, houvesse uma primeira herança, você não poderia recolher a segunda. E antes desse tempo também havia uma época em que você tinha direito, por exemplo, a uma paternidade biológica para fins físicos, para investigar questões físicas, tratamentos, etc. O estágio atual é muito interessante, né? Porque muita gente confunde adoção dizendo eu vou adotar no sentido de somar. A adoção, juridicamente, você primeiro exclui a paternidade biológica e depois você adota uma paternidade legal, digamos assim. A parentalidade socioafetiva você soma, né? Dentro de determinadas características, você tem um pai biológico e você pode ter um pai socioafetivo, que é fruto do convívio, enfim, do desenvolvimento de uma relação socioafetiva. Né? Muito legal. Eu sempre falo aqui nas conversas com os nossos clientes que o primeiro desafio desse tema de planejamento é entender a estrutura familiar, que nem sempre é óbvia, né? Às vezes a gente acha que é o filho biológico, né, do mesmo casal. Eu tenho 2 filhos, portanto eu tenho 2 herdeiros. Não é tão simples assim. Sim, né? Sim. Eu tenho que olhar muitas vezes o regime de casamento e qual é o efeito disso para fins de sucessão, divórcio, etc. E agora eu tenho que também sempre estar super atento a essa forma nova de constituir uma família no direito brasileiro. E até o nosso Código Civil, em princípio,
tem mudanças aí sendo discutidas também para refletir isso, né? A sociedade muda primeiro e depois os reflexos começam a acontecer nas decisões judiciais, na doutrina e na própria lei, né? E nesse desafio de entender a estrutura familiar, essa pergunta surge muito, né? Todos os filhos têm direitos iguais quando a gente olha para fins de sucessão, por exemplo? Eu tenho o filho biológico, eu tenho o filho adotivo, eu tenho agora o sócio-afetivo. A gente estava falando aqui sobre os enteados e o papel deles aqui nesse contexto também. E até aquela dúvida que sempre vem em relação a filhos de relacionamentos, casamentos anteriores ou união estável também, que no Brasil tem as suas consequências jurídicas. Ou seja, não é simples entender muitas vezes a estrutura familiar. Queria ouvir vocês em relação a isso, né? Todos os filhos têm o mesmo direito quando a gente olha para a sucessão? Essa questão é bastante interessante, porque houve um tempo em que havia uma distinção entre os filhos, né? Filho fora do casamento, enfim, não tinha tantos direitos quanto filho decorrente do casamento. Mas hoje em dia há uma unificação da filiação. Todos os filhos têm os mesmos direitos. Os pais têm os mesmos deveres em relação a todos os filhos, sejam eles adotivos, biológicos ou socioafetivos. Então, tanto o direito de herança do filho socioafetivo, do filho adotivo ou do filho biológico são iguais, né? Na verdade, inclusive, não tem nenhuma distinção. Na certidão de nascimento não vai constar filho socioafetivo, filho adotivo, não vai constar o avô socioafetivo, enfim, a filiação ela é equiparada em todos os efeitos. Então, na certidão de nascimento do filho que foi reconhecido socioafetivamente, não tem nenhuma distinção. Tem lá 2 pais, você teoricamente não sabe qual que é o biológico, qual que é o socioafetivo, porque não pode haver uma discriminação, né? Já houve o tempo em que havia uma discriminação de filhos, hoje em dia não tem mais. Então, todos os efeitos de um filho, todos os direitos, todos os deveres, todas as obrigações são idênticos. Então, dever de alimentos, direito à herança, tudo está equiparado atualmente. E é curioso porque houve um tempo, por exemplo, que não era possível entrar com uma ação de reconhecimento de paternidade se o pai fosse casado, porque o casamento prevalecia sobre a filiação. Muitos anos atrás. Também, por exemplo, o filho adotivo, ele tinha direito à metade da herança do filho biológico, né? Felizmente, tudo isso ficou superado e a importância maior é da filiação com direitos absolutamente iguais, seja adotivo, seja biológico, seja socioafetivo, né? Muito legal. Vamos lá, e eu acho que até aproveitando, tem um tempo mínimo, né, para reconhecimento da socioafetividade, e ele tem que ser conhecido sempre de forma judicial, ou tem algum outro meio aí de reconhecimento? Eu acho que isso também é legal da gente discutir. A socioafetividade, ela se estabelece ao longo do tempo, né? É uma relação que passa a assumir todas as características de uma paternidade, de uma maternidade. Então, desde financeiramente, por exemplo, pagar a escola, pagar seguro-saúde, ir a reuniões da escola, quando há um casamento, por exemplo, o marido daquela mãe que tem aquela filha ou aquele filho entra na igreja com o, aspas, enteado, que na realidade é um conjunto de atos financeiros, mas eu diria, sobretudo, de parentalidade, né? Desde ir à reunião da escola, entrar no casamento, ajudar na lição de casa, que você constrói uma relação de parentalidade. A jurisprudência, as disputas judiciais, que, por exemplo, a gente tem uma situação de alguns inventários, quando há um falecimento, uma discussão pós-mortem de parentalidade socioafetiva. Normalmente, o que paralisa o inventário, a partilha dos bens, até que haja uma declaração de que houve ou não uma parentalidade socioafetiva. Mas, normalmente, são crianças pequenas, de talvez 4 a 7, 8 anos, que convivem durante 10, 15 anos, às vezes 20 anos ou mais, com aquele determinado pai ou determinada mãe, e há essa construção de parentalidade socioafetiva. É difícil decisão pequena, né, Bruno? Período pequeno, assim, de 3, 4, 5 anos. Normalmente uma jurisprudência de longos períodos, de crianças menores que são acompanhadas até o término da faculdade.
né? Não existe uma definição na lei de requisitos para o reconhecimento, então é analisado caso a caso. Inclusive o CNJ, o ano passado, editou um provimento com algumas sugestões para o tabelião, no caso de reconhecimento extrajudicial, verificar se há, porque o tabelião, na hipótese extrajudicial, ele verifica se há indícios. Se ele suspeitar que não há, que, enfim, estão tentando fraudar alguma lei, enfim, cometer algum tipo de crime, ele manda o processo para o Ministério Público avaliar. Então, o CNJ editou um provimento em que ele coloca para o tabelião verificar: houve pagamento da escola? A criança é dependente do seguro saúde do pai? Clube. Há fotos em eventos? Eles moram no mesmo domicílio? Quanto tempo eles moram no mesmo domicílio? Também, eles são casados, os pais são casados, a mãe biológica é casada com o pai, pretenso pai socioafetivo. Então, o CNJ editou alguns exemplos para o tabelião verificar, mas não são requisitos, né? A jurisprudência ela é bastante farta e bastante ampla com relação aos requisitos, enfim, com relação aos indícios de parentalidade que são verificados no caso a caso. E você pode ter uma parentalidade socioafetiva reconhecida judicialmente através de um processo e extrajudicialmente por escritura pública. Essa questão da escritura pública, ela vai e volta, né, Bruno? Às vezes estamos falando especialmente de filhos maiores, eventualmente, e reconhecer a parentalidade socioafetiva. Mas já houve um tempo em que só podia haver um reconhecimento judicial, depois a possibilidade de um reconhecimento extrajudicial, e agora é possível você reconhecer por escritura pública também. Mas isso já voltou, a parte extrajudicial, eu diria, não é polêmica, porque hoje você faz uma escritura, mas você tem que ter determinados, você tem que demonstrar ao tabelião determinados requisitos. E a análise do tabelião ela é um pouco mais objetiva, né? Então, se tiver um ponto mais subjetivo que o tabelião está em dúvida, aí acaba indo mesmo para seara judicial. Inclusive, hoje em dia é possível também fazer esse reconhecimento via testamento, certo? É que no testamento, por exemplo, você não tem um reconhecimento consumado. Você pode colocar uma cláusula no testamento declarando que, com relação àquela pessoa, o testador tem um sentimento de parentalidade socioafetiva. Ele declara no testamento que ele considera aquela pessoa como filho ou como filha socioafetivo. Mas essa cláusula demanda um reconhecimento judicial. Ela não é automática. Né? É uma evidência, né? Uma evidência muito forte. É uma declaração que você submete, porque no limite é uma declaração bilateral. Sim, a parentalidade tem que ser dos dois lados. Tem que ser dos dois lados. Houve um tempo, anos atrás, que você até discutia quem pode pedir a parentalidade socioafetiva, né? Terceiros, tal. Na realidade, quem pode pedir a parentalidade socioafetiva são as pessoas objeto daquela relação, ou seja, aquele filho ou filha e aquele pai ou mãe, né? Então, tende a haver eu diria, uma bilateralidade nessa declaração. E no testamento você tem uma voz, né? A gente discute muito isso no reconhecimento de uma união estável, por exemplo. Né? Requisitos muitas vezes subjetivos. Entidade familiar. De fatos, como uma vontade de constituir uma família, né? E que, quando a gente parte para uma discussão judicial, principalmente de litígio, é complexo, né? Sim. E aí eu queria até emendar uma pergunta nesse sentido. Na experiência de vocês, o reconhecimento voluntário através de uma escritura pública, ele evita brigas futuras? Assim, ele pode evitar brigas futuras no sentido de um processo de inventário, pensando em sucessão, onde talvez eu teria ali a necessidade de uma ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva, e isso claramente iria trazer os seus efeitos para a sucessão daquela pessoa que se torna um filho, né? Como os demais, sem nenhuma diferença. Não, legal. E tem o outro lado também, né? Tem as situações em que não há a parentalidade socioafetiva, que nós, pelo menos, recomendamos aos clientes que eles façam uma escritura no sentido inverso, né? Interessante. Declarando que não há a afetividade, o enlace necessário para reconhecimento, porque no eventual falecimento ele não estará aqui para declarar essa condição. Então, é o caso de enteados, por exemplo, Bruno? Sim. Porque se presume um convívio familiar, né? Quando você tem enteados especialmente menores, ou que ainda dependam economicamente dos pais.
Nesse caso, talvez seja uma possibilidade. Eu acho que vale muito a pena clarificar essa situação. Quer dizer, uma coisa é ser um enteado. É óbvio que se trata, em princípio, bem um enteado. Mas existe uma diferença entre tratar bem um enteado e uma enteada e ser um pai ou mãe socioafetivo. Né? Até uma vez eu estava conversando com um cliente, falei, olha, tem que ter atenção para essa situação de socioafetividade. O cliente falou, bom, mas eu trato mal meu enteado? Não, de forma alguma. Né? Mas tratar bem não é ter uma relação literal de pai ou de mãe. Né? Então, eu acho que vale a pena, se há realmente uma relação de socioafetividade, talvez seja interessante promover um reconhecimento em vida formal da socioafetividade. O que o Bruno está falando, muitas vezes, por exemplo, nós lavramos um testamento e não no corpo do testamento, mas no mesmo dia em que se lavra o testamento, fazer uma escritura declaratória com o mesmo tabelião dizendo, nessa data lavrei meu testamento, quero declarar que eu tenho um enteado ou uma enteada em tais condições que me é muito querido, mas eu não tenho uma relação de socioafetividade com esse jovem, tal. Isso para fins de sucessão muda tudo, né? Não, porque pelo menos aquela pessoa que faleceu tem lá uma declaração dela, um contraponto para dizer, não é só uma voz do filho dizendo, enfim, há uma declaração com um tabelião que tem fé pública e que declara que a relação era boa, mas não era de socioafetividade. Né? Nesse aspecto é um processo bem diferente da adoção, né? Você estava comentando, Renata, que a adoção ela exclui Sim. o parentesco anterior, né? A socioafetividade não, ela acrescenta. Sim, sim. Como é que vocês enxergam isso em termos práticos, assim, olhando para o planejamento patrimonial, né? A gente tem na adoção talvez um processo muito mais formal, com vários requisitos, que eu acho que nem é pauta da conversa hoje, mas parece bem diferente de uma discussão de socioafetividade, onde eu vou olhar questões subjetivas. Né? É isso mesmo? Na adoção, você afasta totalmente a parentalidade biológica. Você tem uma decisão judicial irrecorrível que afasta a parentalidade biológica. E você tem a assunção, um único pai, uma única mãe. Você não soma as parentalidades. É uma hipótese muito clara de afastamento da parentalidade biológica, né? E na adoção, diferente da parentalidade afetiva, a certidão de nascimento exclui o nome dos antecessores, né, do pai biológico, da mãe biológica, e acrescenta-se o nome dos pais adotivos. Então, você não vai ter a possibilidade de 2 inventários, de sucessão de 2 pais, enfim. Efetivamente, cancela, né, vamos usar essa palavra, você cancela a filiação anterior. Você tem uma destituição de antigo pátrio-poder, hoje poder parental, mas você tem uma decisão judicial de destituição de poderes parentais. Né? E a adoção também, o efeito é dali para frente. Né? A partir do momento que você adota, você se torna pai. A parentalidade socioafetiva, você não consegue, peguei um recém-nascido, vou ser pai socioafetivo desse recém-nascido. A socioafetividade você constrói, né? Como a Renata falou, relações ao longo do tempo. Né? E assim, 10 anos, que nem seria próprio da parental, quer dizer, óbvio que pode há casos e casos, mas em princípio, 2, 3, 4 anos, ter uma relação de parentalidade socioafetiva é estranho. Você constrói isso ao longo, muitas vezes, de 1 década, 2 décadas, né? E eu acho que até pegando paralelo com a adoção, mas a socioafetividade eu consigo revogar ela em algum momento, caso esse vínculo termine aí em algum período de tempo? Não. Permanente, isso muitas vezes nós conversamos com o cliente porque o cliente ou a cliente está casado, tem um apreço muito grande pelos filhos do seu cônjuge, do seu companheiro, da companheira, e fala, vou reconhecer a parentalidade socioafetiva. É permanente, né? Assim, é como uma adoção, você não devolve o filho, é um filho permanentemente. Se houver depois, no futuro, um divórcio, uma dissolução de união estável, vai discutir guarda, vai discutir pensão alimentícia, tem direito à herança, é um filho exatamente equivalente a um filho biológico, enfim. Interessante.
Eu queria até puxar esse ponto, Renata, que você comentou sobre as obrigações parentais, né, em relação à guarda, manutenção das despesas dos filhos, a curatela, né, aqui a necessidade, a tutela, desculpa, a necessidade de você, de fato... Tutela e curatela, né? Na verdade, os dois. Alimentos, como fica isso nessa visão de um nascimento, seja ele um reconhecimento biológico de fato, né, ou na linha da socioafetividade? Tem diferenças, não tem diferenças? Os pais têm que discutir todos esses pontos estando casados ou separados? Como é que vocês têm lidado com essas discussões? A parentalidade, ela independe do vínculo conjugal ou do vínculo entre companheiros, né? E ela se estabelece na ótica principal do filho, né? Então, por exemplo, a guarda legal, ela vai até 18 anos, podendo haver uma emancipação aos 16. Antes era 21, podendo emancipar com 18. Né? Pensão alimentícia, em princípio, ela vai até 24 anos, término de uma faculdade, casamento, união estável. Então, as decorrências de ser pai ou ser mãe, independente se é uma adoção, se é socioafetiva, se é biológica, elas são as mesmas, com as suas peculiaridades com relação à guarda, né? Eu, particularmente, acho que, salvo circunstâncias muito especiais, emancipar aos 16 é um filho. A primeira pergunta que a gente tem quando há uma emancipação é se pode tirar carta ou não pode tirar carta aos 16 Todo mundo quer. Essa é a ótica do filho. Quer dizer, mas não sabem as consequências e as responsabilidades por trás. Exato, a emancipação traz uma série de consequências, mas o fato é que, ao emancipar um filho, ele tem uma equiparação civil, eventualmente não penal, né? Mas para vários efeitos. Mas pensão alimentícia se estende para além da guarda legal, né? Que é a questão do filho ter uma condição de autonomia, enfim, de se sustentar realmente, alimentação, seguro-saúde, enfim. Não sei se, Bruno... A emancipação, enfim, como a Renata comentou, as pessoas pensam, vou poder dirigir, enfim. Ela só se aplica aos efeitos civis. Então, tanto a lei penal, a maioridade penal, ela não muda com a emancipação. Então, continua a 18 anos, carteira de motorista da mesma forma. Não há possibilidade de tirar a carteira de motorista e emancipar. O que acontece é que pode casar, pode, enfim, celebrar testamento, pode contratar, constituir uma sociedade, pode morar sozinho. A emancipação, ela antecipa os efeitos civis. Não? Os outros efeitos continuam iguais. Né? E uma das questões que surge muito aqui, Bruno, é o direito patrimonial, no sentido de ter bens em nome de filhos menores. Né? A gente percebe muitas vezes até uma ansiedade de pais no sentido de planejar sucessão, aquela coisa, né? O imposto vai subir, vou antecipar uma doação em vida para filhos ainda menores. Eu tenho sido muito reticente em relação a isso. Nossa, porque Gabriel, eu também. Eu não sei o dia de amanhã, né? Sim. Às vezes a gente resolve um problema e cria outro, né? Eu tenho falado muito isso. Totalmente. Como é que vocês enxergam isso em relação a essa questão, né? Filhos menores, não emancipados ainda, mas que tem patrimônio muitas vezes, ou receberam uma herança antecipadamente, né? Essa questão do poder de administrar os bens de um herdeiro menor, né? Isso tem sido bastante discutido muito ultimamente. Né? E tem vários aspectos, eu concordo, eu acho que o aspecto fiscal é um aspecto relevante, mas não é o único aspecto. Né? Então, eventualmente, você fazer uma doação, por exemplo, para um filho de 12 anos, ele pode receber uma doação, mas ele não pode fazer um testamento. E assim, caso esse filho de 12 anos faleça, ele vai ter como herdeiro deles os pais. Né? Eventualmente, você tem uma mãe que é divorciada num divórcio litigioso, que faz uma doação para um filho de 12 anos. Se essa mãe falecer, esse filho de 12 anos terá como herdeiro o pai, né? Que é o a mãe ia falecer, que é o ex-marido,
marido, quer dizer que... Ex-genro, ex-cunhado. Então, as decorrências não são tão simples assim. Mas eu posso colocar uma cláusula de reversão. Sim, eu posso colocar uma cláusula dizendo que se houver um falecimento... Na realidade, é um artigo do Código que diz o seguinte: se o donatário falecer antes do doador, o patrimônio volta, né? Que é uma reversão. É a reversão. Bom, mas eu fiz a doação por questões fiscais, por aproveitar o imposto e tal. Só que hoje a Fazenda Estadual discute na reversão ao pagamento do imposto. Né? A gente, no passado não, mas mais recentemente, algumas discussões da Fazenda Estadual falando sobre a reversão. Tem que pagar de novo. Né? Pagar de novo e daí devolver de novo. Quer dizer, então... pensar um pouco nessa economia. Aí tem um outro aspecto que é do usufruto parental. Quando se doa patrimônio para filhos menores, os pais têm usufruto parental. Né? O que significa? Até a maioridade civil. É um dos desdobramentos do poder parental. O usufruto parental é o nosso usufruto normal. O uso é o direito político e o fruto é o direito econômico. Então, por exemplo, quando nós fazemos um testamento e há a questão de o neto receber, porque eventualmente um filho faleceu antes do pai, este neto que receber a herança, se for menor, a mãe ou o pai, o genro ou a nora, terá o usufruto parental. Ou seja, até aquele neto completar 18 anos, ele administra o patrimônio e a renda é dele. E do usufruto parental não cabe prestação de contas. Então, o dividendo da companhia, o aluguel, a remuneração do ativo financeiro é daquele pai ou mãe, não filho. Né? Eventualmente, ok administrar, mas muitas vezes no testamento você quer que o testador, a testadora quer que a renda seja do neto, né? Que seja administrada em benefício do neto. Então você teria que numa cláusula testamentária afastar o usufruto parental e nomear um colegiado curador, porque o tutor eventualmente ele acumula a criação do filho e a gestão patrimonial, mas a curatela é a gestão. Você tem curatela de incapaz, né? E curatela de menor. Então é comum, pelo menos para nós, colocar no testamento uma cláusula no sentido de que se um neto menor recebe uma herança porque o filho ou a filha faleceu, afasta-se o usufruto parental daquela mãe ou do pai, porque às vezes você tem companhia, você tem votos em companhia, você tem gestão de ativos financeiros relevantes e nomeia, faz um colegiado com os outros filhos, ou até colocando a própria mãe ou pai, mas não como usufrutuário parental, mas sim como gestor dentro de um colegiado curador. Sim, acho que nesse tema, né, o que a gente traz sempre muito para os clientes é que um bem doado, ele tem que ser muito bem pensado antes do ato ser realizado, né? Um bem doado, raras exceções, ele não retorna mais ao doador. Em muitos casos, quando a gente está doando para um menor de idade, a gente ainda está falando de doadores jovens, né? Que tenham longo da vida aí para poder usufruir do patrimônio da forma que bem entender. Então, a gente sempre tenta tratar como duas caixinhas separadas, né? O do imposto em si, mas também da vontade do doador de já transferir isso em vida. Então, é um tema que a gente traz bastante. Sem dúvida. Essa questão da reversão que você comentou, acho que ela causa enganos muitas vezes, sim, né? sim. No sentido de que eu poderia reverter uma doação a qualquer tempo, o que não é verdade. Não, isso é um piloto, é um artigo do Código, né, que prevê a reversão. O que você pode fazer, eventualmente, é uma doação com encargos, né? Com o encargo da não disponibilidade daqueles recursos, com encargo mas a reversão em si é esse... É o pré-falecimento. É a hipótese específica do primeiro falecimento do donatário, vivos o doador e a volta para o doador. Mas, de novo, Fazenda Estadual tem discutido o imposto nesta volta, o que não ocorria há anos atrás, né? Sabe que eu tive um caso aqui, a gente, por uma série de motivos ali, foi definido, né, anteriormente que houve uma doação de um imóvel para um herdeiro menor ainda e, na sequência,
eles receberam uma proposta muito interessante para venda daquele imóvel, né? E aí, naturalmente, que uma série de consequências jurídicas começaram a aparecer, né, naquele momento. Dentre elas, a necessidade de ouvir uma opinião do Ministério Público para poder autorizar essa venda. Né? Isso é algo que, incapaz, né? que vocês têm lidado. Você tem que entrar com uma visto? ação judicial. Né, para suprir, se caso haja, enfim, você tem que pedir uma autorização judicial. Bem de menor, mesmo que os pais autorizem, vender um imóvel, você tem que ter um alvará judicial. Você tem que... a maioria dos juízes pede uma avaliação, pode até, no limite, uma avaliação judicial. Você tem juízes que pedem 3 avaliações, mas a previsão legal, em princípio, é que haja uma avaliação judicial. E aí você tem que transportar isto para um bem equivalente. Assim, se você vende um imóvel com autorização judicial... importa avaliação, preço mínimo de venda e transferir esta propriedade, seja para um outro imóvel, que se for para um outro imóvel, também tem que avaliar o outro imóvel, tal. Se for fazer um depósito, em princípio, Banco do Brasil, depósito judicial, Caixa, né? Depósito judicial, poupança, você pegar um juiz rigoroso, ele vai determinar que seja um depósito judicial numa conta poupança, pode levantar só o rendimento da poupança. O capital fica preso até a maioridade civil. Complicado, né? Tem que pensar bem nessas situações totalmente. De doação, né? Claro que a questão da sucessão ela é inevitável. Né? Muitas vezes acontece, sim, de um herdeiro ainda menor ter patrimônio, né? Por uma questão sucessória, mas a doação, como ela é voluntária, a gente sempre recomenda que se pense bem, né? Antes de tomar uma decisão como essa. Não só o aspecto fiscal. É o que você falou, né? O aspecto fiscal, ele é um deles, dos elementos, mas não pode ser o principal. Né? Muitas vezes ele tem que participar de um contexto muito maior, né? Então, e aproveitando que nós estamos falando sobre o poder familiar, quais que são as implicações disso quando a gente fala sobre divórcio, separação? Então, tratando também sobre o tema guarda, quais que são as diferenças das guardas quando a gente considera a guarda compartilhada, alternada, unilateral? O poder familiar, como a Renata bem comentou, ele decorre do pátrio poder, hoje é conhecido como poder familiar, pacífico, né, essa denominação. Ele não sofre alteração em razão do divórcio ou da dissolução de união estável, da separação. A perda do poder familiar, ela decorre de aspectos gravíssimos, né? Enfim, uma inaptidão para exercício da paternidade. No caso da adoção, inclusive, também há a perda do poder familiar. O divórcio, por si só, ele não modifica o poder familiar. A dissolução de união estável também não. Você tem as modalidades de guarda que elas, teoricamente, não afetam o poder familiar. Tanto a guarda compartilhada, que é a hipótese prevista em lei, quanto a guarda unilateral, que hoje é a exceção, elas não implicam a perda do poder familiar. Ambos os cônjuges, os companheiros, continuam exercendo o poder familiar. Só que as guardas, as diferentes modalidades de guarda, implicam diferentes formas de exercício desse poder familiar. Então, na guarda compartilhada, há de fato uma cogestão dos filhos. Então, ambos os pais, eles exercem o poder familiar, eles cuidam da educação, da formação religiosa, enfim, das decisões do dia a dia. Na guarda unilateral, por razões outras, em razão de um dos pais não querer, ou enfim, de ser constatado que ele não tem aptidão para o exercício da guarda, o exercício fica mitigado do poder familiar, mas isso não impede, inclusive, a fiscalização pelo guardião, pelo pai que não é o guardião. Então, teoricamente, o exercício no dia a dia fica com o genitor que tem a guarda unilateral, mas o pai que não tem a guarda tem ainda a prerrogativa de fiscalizar, porque o poder familiar ele não sofreu alterações. Teoricamente, o exercício é mitigado em razão da guarda unilateral, mas não há efetivamente uma modificação, uma perda do poder familiar. Na realidade, Nandara, o poder familiar é como se fosse o poder parental, enfim, uma cebola de várias camadas. Então, você tem a escolha da escola, saúde, orientação religiosa, formação. Quando você tem um divórcio ou a dissolução de uma união estável, você está falando de uma das camadas da cebola, que é a moradia.
que desdobra na guarda. Então, assim, a escolha da escola, religiosa, saúde, etc., todas as decisões deveriam ser conjuntas do pai ou da mãe, independentemente de serem casados, separados, divorciados, unidos ou não. Você tira a questão da guarda, que é o convívio, que obviamente pelo afastamento fica dividido, né? E a regra legal, como o Bruno falou, hoje é guarda compartilhada, né? Porque você tem guarda compartilhada, guarda unilateral e guarda alternada. A maioria dos juízes, enfim, no Brasil não se tem guarda alternada. A guarda alternada são grandes períodos, 6 meses com um, 6 meses com outro. Eu tive uma discussão em que havia a escola em 2 cidades distintas. E os pais, cada um morava numa cidade e era a mesma escola. E eles queriam dividir 6 meses com um. Não é possível na dinâmica da vida de um filho, né? Mas hoje você tem, então, a guarda compartilhada como regra legal, né? E muitas vezes a guarda diz respeito a esse conjunto de decisões. Hoje tem um pouco de mistura de guarda compartilhada com poder parental. Tanto que cria uma derivada que é qual é a residência do menor. Então você fala guarda compartilhada com residência materna, guarda compartilhada com residência paterna. Mas muitas vezes a guarda compartilhada, ela é também o compartilhamento do período de convivência. Não necessariamente, mas, por exemplo, fizemos uma guarda, isso tem acontecido até com crianças pequenas, de 2 anos, 4 anos, que fica segunda e terça com um dos pais, quarta e quinta com outro, de sexta a domingo com outro, e vai dividindo. Quando você olha o mês, ele está praticamente 15 dias com um, 15 dias com outro. Isso não é uma guarda alternada. Embora muitas vezes o Ministério Público não lide com muita tranquilidade com um regime tão picado. Mas tem sido frequente. Tem pais que se divorciam jovens, com filhos de 2 aninhos, 4 aninhos, em que você tem uma guarda compartilhada e você não tem exatamente uma residência materna ou uma residência paterna, porque não há um período de permanência maior na casa de um ou de outro, mas sim uma divisão. Então, muitas vezes se coloca uma guarda compartilhada com domicílio do menor em São Paulo, mas não necessariamente uma fixação de residência. É como se tivesse que ter uma residência de referência, pelo menos. Exato. Então vai ter a guarda compartilhada, mas até a própria jurisprudência entende que o menor tem que ter uma residência de referência também por questões até mesmo psicológicas do menor. Os pais, num divórcio, numa dissolução de união estável, às vezes eles lidam com dificuldade em relação a isso. Sim. Porque eles dizem, a residência de referência é minha, não, o outro diz, não, a residência de referência... É uma disputa, né? E a grande maioria dos juízes, quando você entra por uma homologação judicial com filhos menores, ao passar pelo Ministério Público ou para o juiz, ele vai pedir uma residência de referência. Né? E o que tem sido assim, mais evidente nessa tomada de decisão? Até a opinião do menor pode ser levada em consideração em relação a onde ele prefere ter a sua residência ou não? Aí é mais uma questão de quem tem ali mais habilidade e competências para isso? A rigor, o menor não define a sua guarda, né? O que ocorre é que quanto mais ele se cresce ele é ouvido, mas quem define a guarda num litígio, por exemplo, é o juiz, né? Só que assim, uma coisa é ter 2 anos, ou ter 5 aninhos, ganhar um cachorro no dia anterior que foi conversar com a psicóloga forense e dizer eu quero morar com A ou com B porque eu ganhei um cachorro, e com todo respeito, né? Claro. Outra coisa é uma criança com 7 anos, uma criança com 12 anos, um 16 anos que ele é relativamente incapaz. Então, você tem o ECA, o Estatuto da Criança, a idade é de 12 anos, né, Bruno? Sim. E 7 anos é um marco de formação da personalidade e tal, porque quando tem uma disputa de guarda, normalmente tem uma perícia psicológica e uma perícia social. A criança não é ouvida diretamente, ela é ouvida via um perito psicólogo ou um assistente social. E com 7 aninhos, ele já tem voz, mas ele não define.
com 12 anos no ECA, tem uma série de prerrogativas, etc., mas o juiz não vai conferir a guarda simplesmente porque o filho deseja. Mas, evidentemente, que uma criança de 12 anos, ele já articula uma série de argumentos que, numa perícia psicológica, acabam sendo bastante considerados. E aos 16 anos, então, você fazer uma busca e apreensão de um rapaz de 1,80 m com 16 anos, porque não é simples. Então, e ele terá ou ela terão uma argumentação extremamente válida, que vai pesar consideravelmente, mas tecnicamente, juridicamente, a decisão não é do filho. Ela é consequência de uma perícia psicológica, social, testemunhas, condição da mãe, condição do pai. Bastante coisa, né? Legal, gente. Infelizmente, a gente está chegando ao final aqui do nosso tempo. Esse tema é super interessante, uma série de desdobramentos aqui nas perguntas que a gente tem para vocês. Eu queria já agradecê-los pela presença e também passar aqui para as considerações finais. Acho que a gente levantou muita coisa interessante, muitos pontos de reflexão, muitas vezes. E são temas amplos, Super, né? E que às vezes não passa, né, na cabeça quando eu estou pensando em planejamento mesmo, né? A gente muitas vezes foca no patrimônio, nas questões fiscais principalmente, mas de vez em quando também deixamos ali questões familiares importantes que precisam ser endereçadas nesse contexto, né? Então, acho que vocês conseguiram trazer aqui vários exemplos de casos práticos que são fundamentais para essas tomadas de decisão, e isso ajuda muito a gente, né, nas conversas com os nossos clientes aqui, para poder definir o que deve ser feito, né, uma recomendação. Obrigado, foi excelente, Renata, Bruno. Queria passar para vocês para considerações finais aqui, já deixando também um convite para uma próxima oportunidade para a gente retomar essas conversas que são sempre muito construtivas. Nossa, nós que agradecemos muito e um prazer estar aqui. Esse tema é muito interessante e é o que você falou, Gabriel. Bom, eu vou passar para o Bruno. Eu falo muito. Passar para o Bruno fazer as considerações finais. É um prazer realmente participar desse espaço super legal. É um tema muito amplo, tem muitas considerações a serem feitas e, como você falou, Gabriel, tem que pensar, refletir caso a caso, porque às vezes tem um cenário que a gente não está nem imaginando e ele pode ter um impacto, seja no âmbito do planejamento, seja no âmbito de um contencioso. Então é importante refletir, pensar e tomar conhecimento dessas questões que são bastante importantes. Excelente, obrigado. Em nome da XP aqui, mais uma vez. Nós que agradecemos. Super obrigado pela presença. Muito obrigado. Obrigada.